Espírito Santo de Deus, Pai, nós clamamos a Ti neste domingo, Senhor, nessa tarde, para que o Senhor venha, meu Deus, em mais um culto, Pai, em mais um culto manifestar a Tua glória, em mais um culto manifestar o Teu poder, em mais um culto manifestar o Teu fogo, meu Pai, em mais um culto transformar as nossas vidas, em mais um culto renovar as nossas vidas, em mais um culto nos revestir em Ti, Jesus. Oh Senhor, impacta cada coração aqui nessa noite, nessa tarde, neste culto. Vem com glória, vem com um ar diferente, como o Senhor já está, Pai. Vem neste culto, Pai, nessa noite, nessa congregação, Senhor. Transformar esses corações, mudar essas vidas. Oh Senhor, eu já posso sentir o Teu toque, eu já posso sentir o Teu habitar no nosso meio, Senhor. Vem, meu irmão, sai do natural, entra no Espírito. Eu sei que muitos tiveram um dia difícil, eu sei que muitos tiveram um dia tribuloso, onde o inimigo tentou contra a tua vida. Mas sai do natural, esquece. Jesus está aqui. Fala com Ele, fala com Ele. Mesmo se você não tiver palavra, entra. Imagina que você está no céu. Segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. É Paulo falando aqui à igreja de Corinto. Apóstolo Paulo. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Mas, estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a circuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos, os princípios, a ordenança de Deus. Fosse chamado, aliás, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite essa oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é livre no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é agora escravo de Cristo. Porque por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi
servo ou sendo escravo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. 22. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira aquele que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fixa isso aqui, frisa, deixa que não tira isso. Deus me mostrou isso essa semana. Eu mandei essa palavra para algumas pessoas, uns 2, 3. E Deus me fez parar nesse versículo e entender uma coisa que eu quero falar rapidamente para você. Não quero ser delongado aqui. A mensagem é uma. Preste atenção numa coisa. Você vem à casa de Deus para quê? Você vem à casa de Deus para ser livre da prisão emocional. Você vem à casa de Deus para ser livre da prisão ministerial. Você vem à casa de Deus para ser livre das enfermidades. Você vem à casa de Deus para ser livre de tudo aquilo que Satanás e o mundo te projeta e te coloca como escravidão. Não é? Amém? Você vem à casa de Deus para adorar ao Senhor. Amém? Você vem à casa de Deus para glorificar, exaltar, para ter comunhão com o Pai. Mas quando eu me deparei com isso, preste atenção numa coisa que diz, olha aqui. Pedro foi chamado pelo Senhor sendo servo ou escravo, mesmo a área não botar escravo. Se você foi chamado pelo Senhor sendo escravo, é livre em Deus. O que significa isso? Eu quero que você abra a tua mente espiritual, abra o seu entendimento, a sua capacidade, porque Deus te deu isso. Abra essa capacidade mental que você tem, que a gente não usa nem um pouquinho do que Deus nos deu. Abra isso para você entender. Isso vai ser metanoia. O que é metanoia, pastor? Metanoia é uma diferença na mente. Você vai lá no cabeleireiro, corta o cabelo, com uma roupa nova e você tem uma transformação por fora. Você tem uma transformação por fora. Agora você vai em Deus, você vai na casa do Pai e Deus te dá uma palavra rema, uma palavra chamada metanoia. É uma palavra que quando abre o céu, rasga o céu e desce na sua mente, aquilo que você tinha como verdade mentirosa muda por causa dessa metanoia. Aquilo que você acreditava sempre, eu falei aqui na sexta-feira um pouquinho, né? Aquilo que você acreditava sendo verdade como sempre, quando Deus te dá uma palavra rema, e Deus não deu isso com a palavra, um versículo. Quando Deus te dá isso por rema, você atrai de lá para cá. De lá para cá. Você atrai daquilo que é de Deus, o sobrenatural, para cá. E quando eu li isso, se fosse chamado pelo Senhor sendo escravo, seja livre em Deus. O que é isso, pastor? Como é que tu estava lá fora? Escravizado pela idolatria, pelo vício, escravizado talvez pelo seu próprio erro, escravizado talvez pela sua emoção, escravizado muitas vezes pelas enfermidades que grudam em você, escravizado por pensamentos, ideais, desejos. A Bíblia diz assim: o homem faz tudo, mas a resposta vem de Deus. Talvez você estava escravizado com seus próprios planos. Você colocou algo na cabeça e aquilo virou verdade para você. Você nem sabe onde, quando aquilo virou verdade, mas você colocou ele na cabeça e está escravizando quando Deus quer outra coisa para você. Se fosse chamado por Deus sendo escravo de qualquer coisa, seja livre em Deus. Livre. O que é liberdade? Liberdade não é a gente fazer o que nós queremos. Liberdade é entender o que papai deseja. Essa é a diferença. Tudo, aplica tudo na sua vida. Tudo. Tudo. Para casar, para trocar de emprego, para trabalhar. Tudo. Aplica a vontade do Pai. Plena absoluta. Senhor, o que tu queres de mim? Se você alcançar o favor de Deus, a plenitude, o que é a plenitude? O tamanho gigante, aquilo que é completo. Se você alcançar a plenitude da graça de Deus, ele pode perguntar para você: o que quer que eu faça? Lembra que eu falei sobre a raiz
cego. Ela alcançou essa presença do rei, porque ela jejuou, porque ela buscou, e quando ela entrou na presença do rei estendeu o cetro para ela e disse: o que tu queres? Porque ela é metade do meu reino, eu te dou. Quando ouve isso do papai, quando ouve isso do Senhor, é porque você alcançou a plenitude de Deus. E hoje, infelizmente, a igreja não está ouvindo de Deus isso, porque a igreja quer andar como ela quer. A igreja, que eu falo, a igreja brasileira, quer andar do jeito que quer. As pessoas querem andar do jeito que quer e não ouvem de Deus o que quer que eu te faça. Nós precisamos ouvir isso do Senhor. Eu quero ouvir isso de Deus. Filho, o que queres que eu te faça? Porque eu quero alcançar a graça, a plenitude da graça dele. Você vai aquilo lá. Querido, não é seu dízimo que faz você ser curado. Querido, não é seu dízimo que faz você ser liberto. Querido, não é seu dinheiro ou qualquer coisa que você faça que faz com que você receba a paz de Deus. É o teu coração diante dele que faz ele se revelar para nós. E ele continua se revelando, até o ponto onde ele pode dizer para você: você alcançou a graça, a plenitude da graça, então o que quer que eu te faça? Mas do contrário, se fosse chamado para estar no reino, sendo preso lá fora, talvez a sua prisão, como tem pessoas aqui, foi a droga, talvez a sua prisão foi o sexo, talvez a sua prisão foi a mentira, talvez a sua prisão foi os vícios, talvez a sua prisão foi tudo que não presta. Se fosse chamado lá, sendo escravo lá, aqui seja livre em Deus. Mas pastor, como é que eu posso ser livre? Porque isso ainda me instiga, isso ainda me dá um alvoroço por dentro, eu não consigo, eu ainda caio nesses pecados. Como é ser livre? Como é ser livre? Posso dizer uma coisa? Você vai ser livre. Preste atenção numa coisa. Há uma barreira entre você ser livre e você ser libertino. O que é isso? Paulo escreve aos Gálatas: não use a liberdade para dar lugar à carne. Ser livre não é agora eu saí de lá, eu posso fazer o que eu quero. Não, ser livre é você entender que o manto é aqui. É você entender que o manto, quando ele te protege, é você entender que ele te dá limites. Entende a diferença? O manto de Deus, ele não deixa você a Deus dar onde está. Ele te dá limites. Essa é a diferença. Quando você vem de lá escravo, você vem andando assim, o manto já estava aqui, você vem andando assim, escravo. O diabo muitas vezes te prendia com a cabeça para baixo assim, você achava que você era livre, mas você estava escravo daquilo. E aí Deus te atrai, porque Deus não é bruto. Deus não é, como eu disse na sexta-feira, aquele velho barrigudo, careca, apontando a mão e te lançando fogo. Não, Deus é gentil, Deus é um gentleman, um educado, e Ele te atrai para cá. Ele te atrai a presença dele. Ele diz: filho, eu te quero, mas eu não posso trazer você na mala, porque eu te fiz para ter um relacionamento, eu não te fiz como robô. A escravidão e a religiosidade te aprisiona debaixo de um sistema robótico. Assim. O culto vai começar assim, depois você canta não sei quando, depois você lê a palavra, depois você faz isso. Fora isso. Isso é religião. Isso é dogma humano. O Espírito Santo ele te atrai e ele conduz a sua vida. Ou deveria conduzir a tua vida como ele quer. Você tem que ser sensível à voz do Espírito para dizer: agora eu preciso parar, agora eu preciso voltar um pouquinho, agora eu preciso dar um passo para trás para eu ter força. Porque às vezes as pessoas querem fazer tanto, mas o segredo é voltar para trás. O segredo muitas vezes é dar um passo para trás em Deus, para você, para que o Senhor te projete mais profundo depois. Essa é a diferença. Aí você estava preso, eu estou aqui preso, e aí você foi atraído pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e te protege. O manto vem
toca. O manto vem e não te dá legalismo. O diabo é legalista. Entenda isso. Satanás é legalista, mas Deus é graça, graça e graça. O diabo é legalista. O que é isso, pastor? Ele te espera você fazer algo na lei para ele te prender. Mas Deus, ele te julga pela graça. O manto que te protege, ele não te dá autoridade para você fazer o que você quer. Agora eu vim para a igreja, posso fazer o que eu quero. Não, eu vou lá no meio do prostíbulo, sabe? Eu fui um prostituto ou uma prostituta aqui inteira, lá no meio do prostíbulo, evangelizar lá. Deus não te dá muitas vezes isso, ele te põe limites, sendo servo ou escravo, seja livre no Senhor. Sabe o que é isso? Respeite o manto, respeite os limites que Deus te dá. Até aqui eu vou, daqui eu não posso mais. Por isso que o Espírito Santo vem para alguns e fala: nós somos uma igreja, nós somos um ministério que não tem costumes humanos, não tem costumes. Usa isso, não usa, pode, não pode, não tem costume. Mas para um não pode cortar o cabelo. Para outro o Espírito Santo fala: eu não quero você assim. Para outros o Espírito Santo fala: isso você não pode fazer mais. Talvez o que para mim não é um limite, para você vai ser. Está entendendo a metanoia que eu quero que você entenda? Por isso que você precisa dizer assim: papai, o que é que tu queres de mim? Qual é o limite que tu queres que eu tenha? Eu estou falando de coisas pequenas. Dando exemplo de alguns dogmas aí humanos, algumas doutrinas humanas. Mas qual é o limite? Você já parou para perguntar: Senhor, o que eu não posso fazer mais? Talvez você não pode fazer mais é ir lá jogar pelada no sábado de manhã. Por quê? Porque lá não tem ninguém que professe a sua fé, e o inimigo ele vai te puxar. Talvez o seu limite, está falando com uma pessoa, talvez o seu limite você não pode mais sair com as amigas ou os amigos aí da empresa. Porque o caminho delas não é mais os seus caminhos. Entende? Se tornou um limite para você, porque você era escravo lá, mas agora você é livre. Essa é a diferença. Continuando aqui, olha. Da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, seja escravo de Deus. Eu me considero livre. Eu não me considero que Deus me chamou como livre. Eu preciso ser escravo dele. Paulo diz assim: eu sou escravo de Cristo em amor. Você já falou para isso? O que o escravo faz? Hein? O que o escravo faz? Obedece o seu Senhor. Tu és escravo de Cristo. O que o Senhor pedir para você fazer, você faz. O que Deus pedir para você fazer, você respeita, você responde de prontidão. Eu vou. Presta atenção, querido. Honre sempre os seus líderes. Honre sempre os seus superiores, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua casa. Mas escuta, você precisa entender uma coisa: tem gente que está debaixo de um jugo demoníaco e está sendo escravo, não de Cristo, mas de homens. E não vive a verdadeira limitação do manto de Deus, porque está sendo escravo de homens e não escravo dele. Por isso ele diz: seguir os mandamentos, as ordenanças de Deus. Porque quando você segue isso, não estou falando para se rebelar. Eu estou falando para você entender que você tem limites. Ah, pastor, mas meu marido, meu pai, minha mãe, sei lá, não é crente. E aí, como que eu vou honrar essa pessoa? Honre essa pessoa como a Bíblia orienta. Mas aquilo se deparar nessa pessoa que não tem Jesus, não tem o princípio cristão, naquilo se deparar contra a palavra, ouve a palavra. Ah, mas é muito meu amigo, meu pai, minha mãe, minha avó, senta lá. Não, pastor, é meu padrinho. Ouve a palavra, porque ele não honra. Aí se torna um limite para você.
é o limite do manto. Isso é o limite do manto. Como você anda? Você anda pensando nas coisas da terra ou nas coisas de lá? Nas coisas do céu. Eu quero pensar naquilo que é do alto. E você? Eu quero pensar naquilo que é do alto. Porque é o alto que me mantém. Sabe, querido? Sabe o que acontece para isso ficar de pé? Deus usa a sua vida para ofertar em terra que é fértil. Deus usa a sua vida para ofertar nesse campo. Eu fui chamado de mercenário, eu fui chamado de aproveitador, eu fui chamado de muitas coisas. Mas é porque eu nunca olhei para baixo, eu sempre olhei para lá, eu sempre olhei para cima. Porque, querido, quando você pensa nas coisas de baixo, você anda com o tempo de baixo. Mas quando você pensa nas coisas de cima, é o tempo de cima que acontece na sua vida. Quando você pensa nas coisas de baixo, a cronologia, o tempo de baixo é que vai reger você. Quando você pensa nas coisas do papai, é o tempo dele que vai reger a sua vida. E o que pode demorar anos, em um dia Deus pode fazer. Em um dia. Você é fruto disso. Você é fruto de muita lágrima. Querem ter o que nós temos, mas não querem pagar o preço que pagamos. Querem andar na unção que andamos, mas não querem honrar a unção que andamos. Querem ter, querem fazer, mas não estão dispostos a honrar o manto. Quem não está disposto a honrar o manto, não recebe nada. Ontem o apóstolo Joel Lembra falou uma coisa: rebelde é endemoniado. E ponto. Vou repetir a frase dele: não seja rebelde. Não ande